iniciado. Esperar aparecer. Você vai compartilhar, né? Sim. Já tá ao vivo? Ao vivo. Não apareceu aqui ainda. Agora sim. Tem uma pessoa assistindo que é você. Duas, que é o Miltinho. Sebastiana Narese, Dona Eugênia. Daqui a pouquinho vai começar, gente. 3 minutinhos, tá? A Juliane, nossa sócia. Abraço, Ju. A Marley, querida Marley. Abraço, Marley. Tia Edenir, abraço. Ó, pessoal já. Regiane. É a minha pacientinha mais querida e a que eu mais brigo. Prima Renata, Oswaldo, Guiço, Oraide, abraço, Oraide. Andréia Alencar. Boa noite, Andréia. Faltam só 2 minutinhos para a gente começar. Boa noite, Juliane. Boa noite para todo Lília, mundo que tá abraço, chegando. Lília. Sim. Filha da Dona Hortência. A Rosana Rodrigues, o Gui Mantovani. Gui, sempre. Aqui é nosso sócio também. Iracema, abraço, Iracema. Iracema Bisca. Faltam 2 minutinhos para a gente começar, então. Enquanto a gente espera esses 2 minutinhos, vamos só pedir para o pessoal que a promoção, o nosso sorteio, o nosso sorteio está valendo também para quem escrever nos comentários, eu quero o livro, e também compartilhar o link da live. É isso aí. A Catarina, minha paciente querida também. Boa noite, Catarina. Muito bom. Então, 1 minutinho. Karina, abraço, Karina. Abraço, Adriana. Walter Barizon, abraço, Walter. Tá quase na hora. Oh, o craque Iracema. Jogava muita bola esse menino, hein? Abraço, Iracema. Minha irmãzinha querida Luana. Daniele, abraço, Daniele. Gisele. A Karina Nóbrega, se eu não me engano, é de Porto Velho que ela tá Porto falando. Velho, Exatamente. legal. Eu acredito que é de lá, viu, Karina? Sim. Se não for, você me desculpa, mas é longe. É de longe. A Dona Eugênia Lali, abraço. Alô, cunhada, já por aqui. Bom, gente, são 7 horas, então nós vamos começar, tá? Então hoje a gente vai sortear o meu primeiro livro, é esse livro aqui, Visão Geral de um Médico, Aspectos Fisiológicos, Filosóficos e Históricos. Ele foi publicado em 2006, e aí tem uma segunda edição, que é essa aqui, 2007. Essa aqui já foi feita pela editora Quártica, que é uma editora do Rio de Janeiro. Então, quem escrever aí, eu quero ganhar o livro, e compartilhar, né, vai concorrer a esses 2 livros aqui, tá certo? Quem quiser também adquirir esses livros, comprar esses livros, eu deixei aí na live o telefone, é um WhatsApp, é o 30554277, código 43, mas é um WhatsApp, tá? Apesar desse número ser telefone fixo, é um WhatsApp. Então é só falar com a Andréia e ela vai ter o livro, a pronta entrega para vocês, tá? Então, nós fizemos então uma live anterior, na verdade 2 lives a respeito de acidente vascular cerebral. A primeira não deu muito certo por problemas técnicos, então nós fizemos a segunda, na quarta-feira passada, e essa segunda live foi bastante interessante, né? Teve uma participação muito boa, muita gente interessada,
o que mais estimula a gente são as perguntas, porque são perguntas muito boas. E nessa última live, então, a gente falou a respeito de definições de AVC. Então, a diferença do isquêmico para o hemorrágico, né? Que tem um AVC que é de entupimento arterial, o outro AVC que é de sangramento, que é de rotura da artéria ou da veia. A gente falou um pouco dos sintomas, que é algo importante, porque assim que as pessoas têm esses sintomas sugestivos de AVC, precisam procurar um pronto-socorro imediatamente, porque, como nós vimos também na live anterior, quanto mais rápido se inicia o tratamento, mais tecido cerebral será salvo. Portanto, tem que ficar bem claro que o AVC é uma emergência médica, tá certo? Então, tem aqueles sintomas mais comuns, como eu disse, por exemplo, perda de força de um lado, alteração de fala, ou formigamento de um lado. Então, eu falei dos quadros clínicos mais simples e também falei a respeito dos quadros clínicos menos comuns, como alteração de equilíbrio, alteração de visão, enfim. Mas quem tiver alguma dúvida, é só recorrer à live anterior, que está lá no Facebook, também está no meu canal do YouTube, e lá tem os detalhes clínicos para que as pessoas conheçam mais a respeito do quadro clínico do acidente vascular cerebral. Hoje a gente vai fazer talvez a live mais importante, né, que é a live da prevenção. Aqui, como eu já disse para vocês na primeira live, e vou sempre repetindo, a gente nunca vai falar em remédio, tá? Em dose de remédio, nada disso. O uso de remédio é uma coisa muito séria. O médico ele precisa individualizar o quadro clínico. O paciente que recebe o remédio A, certamente o outro paciente com quadro clínico semelhante não vai receber esse, vai receber o remédio B. Então, a terapêutica com medicamento, ela é muito individualizada. Sempre que vocês ouvem alguém falando de um medicamento que é para todo mundo usar, fiquem espertos, porque um organismo é diferente do outro, remédios têm efeitos colaterais, portanto, cabe a um médico determinar que remédio usar e quando usar, e em que dose usar, tá certo? Então, aqui a gente vai se ater a dados científicos, tá certo? Tudo que eu falar para vocês de recomendação tem evidência científica, mas são orientações gerais, orientações para o público como um todo, orientações preventivas, orientações que todos podem praticar e, consequentemente, terão ganhos com isso, terão uma melhora da saúde, no nosso caso, sempre com o objetivo de melhora de saúde cerebral. Um cérebro saudável que a gente conquista com mudanças de hábitos de vida, ele certamente vai fazer com que a vida fique melhor, a qualidade de vida das pessoas melhora, a agilidade mental melhora, o senso crítico melhora. Então, por isso que tudo que a gente fala aqui nas lives tem sempre por objetivo uma melhora da função cerebral. Então, prevenção de AVC é um assunto extremamente importante. Bom, para a gente falar de prevenção de AVC, a gente vai falar rapidamente dos principais eventos desencadeantes do AVC, tá? E aí eu vou começar. Antes disso, eu quero agradecer a minha esposa, a Érica, a estrela da live que organiza, que me dá a força, que me dá as ideias aqui, tá bom? Agradecer o Miltinho, meu filho, que está sempre aqui nos ajudando também. O Caio deu uma passadinha aqui, mas já subiu. E agradecer a cada um de vocês, tá, por estarem aqui acompanhando, por estarem incentivando e por demonstrarem confiança naquilo que eu falo. Esse, certamente, é o meu maior orgulho. Contar com a confiança dos meus pacientes e contar com a confiança de pessoas que
eu nem conheço, mas que estão aí, depositando confiança em mim. Muito obrigado. Então, quando a gente vai falar dos principais fatores relacionados a derrame, que aqui a gente vai se ater mais a acidente vascular cerebral isquêmico. Então, nós temos os principais fatores de risco: hipertensão arterial, dislipidemia, que são transtornos do colesterol, de triglicerídeo, diabetes, sedentarismo, tabagismo e estresse. Esses 6 fatores eles são extremamente importantes no desenvolvimento do acidente vascular cerebral. Então, a gente vai falar sobre o controle de cada um desses fatores e vocês vão, então, fazendo as perguntas e nós vamos tentando responder. Tá? Então, o primeiro fator extremamente importante como fator de risco para o desenvolvimento de acidente vascular cerebral isquêmico, o derrame cerebral, é a hipertensão arterial. Tá? Interessante que a normalização da pressão arterial em um hipertenso, ele diminui o risco de AVC em 30% a 40%. Vejam bem, o simples fato do hipertenso controlar sua pressão arterial reduz a chance dele fazer um derrame em 30% a 40%. Então, é algo muito importante. No consultório, alguns níveis pressóricos são tão altos que a gente já coloca uma medicação antihipertensiva. Na maioria dos casos, a gente não precisa colocar o antihipertensivo. Uma hipertensão leve para moderada, a gente primeiro dá uma chance para o paciente para que ele mude os hábitos de vida e talvez ele nem vá necessitar do uso de medicamento. Então, aqui eu não vou falar dos antihipertensivos, mas vou falar das medidas gerais que funcionam abaixando a pressão, tá? Então, o item número 1 é a atividade física regular aeróbica, né? Tem uma pesquisa muito legal da USP de Ribeirão Preto, eu estava vendo essa semana ainda, eles mostrando que a caminhada, ela reduz a pressão arterial em até 24 horas. Então, o indivíduo que faz uma caminhada ali de 40 a 50 minutos todos os dias, ele acaba produzindo uma ação antihipertensiva que é contínua. Então, isso é fundamental. Atividade física é bom para tantas coisas, né? Para a hipertensão arterial não é diferente. Atividade física moderada, feita de forma repetitiva, produz uma queda da pressão arterial. Outro dado importante para a redução da pressão arterial: diminuição do consumo de sal. O sal, que é o cloreto de sódio, ele faz uma retenção hídrica, né? O sódio faz uma retenção de líquido e isso acaba produzindo um aumento de pressão arterial. Então, reduzir o sal na comida é um detalhe importante. Uma coisa boa também é utilizar o sal diet. O sal diet ele tem bastante cloreto de potássio e menos cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o que faz subir a pressão. O cloreto de potássio que tem no sal diet até ajuda a melhorar o nível de pressão, porque o potássio ele tem uma ação na musculatura da artéria, facilitando o relaxamento dessa artéria. Então, na hora de cozinhar, tem que usar a criatividade, diminuir o sal e aumentar o uso das ervas aromatizantes, né? Salsa, cebolinho, coentro. Aí é a Érica que domina o assunto. Então, você aprende a fazer um tempero que tenha menos sal, porque o cloreto de sódio é realmente algo assim bastante ruim para a parte de pressão arterial. Tá? Então, aí dois detalhes para você melhorar a sua pressão, né? Ou para diminuir a chance de ter o AVC por hipertensão. Atividade física regular aeróbica, redução do consumo de sal. Terceira medida importantíssima para diminuição da pressão arterial é perda de peso. Tá? A gente sabe que o acúmulo de gordura na cintura, né, a gordurinha abdominal, ela tem uma relação, ela duplica a chance de ter alguns problemas, como a hipertensão, como diabetes,
né, como infarto agudo do miocárdio. Então, vejam bem, esse acúmulo de gordura, quando você faz a medida da circunferência abdominal e ela está acima de 88 centímetros na mulher e acima de 101 centímetros no homem, já é fator de risco para fazer evento vascular oclusivo. Né? Porque como a gente já falou nas lives anteriores, a gordura abdominal ela é composta de adipócitos, que são células muito ricas em atividade inflamatória, liberação de citoquinas, e essas substâncias inflamatórias elas se relacionam a muitas doenças, inclusive a hipertensão arterial. Tá? Então, perder peso é fundamental. É como se perde peso? Atividade física, mudança de dieta, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante também. Um dado importante e cientificamente comprovado para redução de pressão arterial é o bom humor. Olha que interessante. As pessoas que são mais bem-humoradas têm normalmente pressões melhores, níveis pressóricos melhores. É aquela pessoa que encara os problemas do dia a dia com bom humor, com disposição. Enquanto que aquelas pessoas que ficam mal-humoradas, irritadas, nervosas, elas vão então chegar naquele nível de liberação de cortisol em excesso, adrenalina, noradrenalina, e essas substâncias atuando cronicamente acabam mudando o nível pressórico da pessoa. Então, facilita a hipertensão arterial. Então, o mau humor predispõe ao aumento de pressão arterial. O bom humor geralmente ajuda a reduzir a pressão arterial. Bebida alcoólica. Veja só, a bebida alcoólica, ela em excesso faz mal. Ela aumenta a pressão arterial. Então, os estudos mostram que você pode ingerir no máximo 30 gramas de álcool por dia. Até esse nível você não teria problema em relação ao aumento da pressão arterial. 30 gramas de álcool equivale a 600 ml de cerveja, que tem 5% de álcool, ou 250 ml de vinho, que tem 12% de álcool. Então, uma quantidade pequena de álcool utilizada diariamente parece não fazer mal. E alguns estudos mostram que o vinho tinto, em quantidades pequenas, talvez no máximo de 250 ml por dia, a longo prazo traria algum benefício em termos de proteção da parte circulatória, inclusive ajudando até no controle da pressão arterial. Então, bebida alcoólica tem que ser em pequena quantidade. Se exagerar, então vejam bem que se você toma, em média, 2 cervejas por dia, 2 latinhas, isso já é suficiente para atrapalhar na sua pressão, tá certo? E a gente nem está falando dos outros problemas que o álcool pode produzir, a cerveja pode produzir, né? Por ser hipercalórica, por ter centeio e cevada com grandes quantidades de glúten, glúten modificado geneticamente, tem outros fatores. Então, bebida com moderação em quantidades muito pequenas, quando sai disso, aí infelizmente a pressão arterial acaba subindo. Eu vi uns artigos legais também sobre amêndoas e nozes. Olha que interessante. As amêndoas e nozes, elas são ricas em magnésio. E esse magnésio, ele acaba tendo uma ação de relaxar a parede da artéria. Então, isso ajuda a reduzir pressão. Chocolate amargo. O chocolate acima de 70%, ele tem uma ação antioxidante interessante e ele ajuda a relaxar a parede das artérias, ajudando no controle da pressão arterial. São detalhes assim pequenos e que, se somados, acabam fazendo a diferença. Parar de fumar é fundamental, porque o cigarro ele eleva demais a chance do acidente vascular cerebral isquêmico. Ele é um fator de risco independente, extremamente agressivo. E quando ele se associa a outro fator de risco, por exemplo, o indivíduo que fuma e tem alguma dislipidemia, alguma alteração de colesterol, ele triplica a chance de fazer um acidente vascular cerebral isquêmico, um derrame cerebral. Vejam só que coisa perigosa, tá? Então, primeiro item de controle
para a prevenção de AVC? Controle da pressão arterial. As medidas gerais são essas: atividade física, reduzir consumo de sal, perder peso, bom humor, beber com moderação, comer amêndoas e nozes, parar de fumar e o chocolate amargo. Essas são dicas simples que todos podem colocar em prática. Eu digo para vocês que, de longe, as mais importantes são a atividade física e a redução do consumo de sal, tá? Mas são medidas que todos podem praticar. Então, esse foi o primeiro fator de risco importante para AVC que eu comentei aqui, então, sobre a prevenção. Agora, em seguida, a gente vai falar sobre o controle da dislipidemia. Tá? Só para complementar, isso já fica mais a cargo do médico de cada um de vocês, vitamina D é uma coisa importante também para o controle de pressão arterial. Tem um estudo na Universidade de Michigan mostrando que 20% dos casos de hipertensão arterial em mulheres é por deficiência de vitamina D. Então, quando você for passar pelo seu médico, quando for fazer um check-up, é muito interessante você conversar sobre a vitamina D. A vitamina D, hoje, ela é de extrema importância na medicina. Que antigamente a gente imaginava que ela funcionasse apenas de forma intensa no metabolismo ósseo. Hoje a gente sabe que a vitamina D, ela atua na parte genética da célula, no genoma. E ela está relacionada à modulação de muitos genes. Então, quando você passar no seu médico, pergunte sobre a vitamina D. A vitamina D, a fonte principal é o sol, só que depende muito da constituição da pele da pessoa. Algumas pessoas tomam pouco sol e têm boas vitaminas D, né? Outras pessoas não tomam muito sol e a pele não consegue sintetizar a vitamina D necessária. Portanto, é importante fazer a mensuração sanguínea para saber se precisa repor ou não. Aí se orienta o sol 20 minutos por dia, pelo menos, né? Antes das 10 ou depois das 4. Fontes de vitamina D são gema de ovo, fígado. Mas, de maneira geral, para você ter uma função cerebral adequada, na grande maioria das vezes vai ter que ser feita a reposição. Eu, particularmente, isso não é uma leitura que eu tenha feito em artigos, não, mas na experiência clínica, eu observei que a minha população tem uma deficiência de vitamina D numa porcentagem extremamente elevada. Quando eu fiz a modificação do protocolo científico do pessoal da Suíça para a população brasileira, para fazer proteção cognitiva, uma das coisas que eu me atentei é isso, que a população brasileira tem uma deficiência de vitamina D fantástica. E a gente acaba repondo na maior parte dos casos. Então, isso vocês precisam conversar com o médico de vocês. E outra coisa importante é bom sono. O indivíduo que tem insônia, que tem apneia obstrutiva do sono, geralmente tem aumento de pressão arterial. O bom sono está associado a uma boa saúde. E o contrário também é verdade. Os distúrbios de sono levam a múltiplos problemas de saúde. Em live futura a gente vai falar sobre sono, porque um sono de qualidade ele é extremamente importante para que se tenha uma boa saúde. Aí, eu agora vou falar das dislipidemias, do colesterol, mas antes vamos falar um pouquinho dos boa noite, né, meu amor? Exatamente. Só lembrando que quando você estava falando da alimentação, você estava respondendo a pergunta, por exemplo, do Fábio da Silva, que queria saber sobre uma boa alimentação para evitar o derrame. Sim, né? Você falou perfeito. da questão das castanhas, teve muita gente perguntando do sal, como você falou do sal diet, perguntaram, e o sal marinho, né? Uhum. A gente até deu uma estudada no sal marinho esses dias, mas a concentração de cloreto de sódio é alta, né? O sal diet me parece melhor, porque
Quanto mais cloreto de potássio tiver, melhor, em relação ao tanto de cloreto de sódio. Então, parece que o sal diet ele é melhor do que o sal marinho. Essa é a impressão que a gente tem. Então, o Mário Martins Canas também está participando e ele disse o seguinte, que não fuma, que bebe muito pouco, que controla o sal, o problema são os doces. Aí fica a dica do chocolate amargo, chocolate 70, Mário, né? Isso é porque o doce ele realmente é viciante, né? O doce ele faz a gente sentir vontade de comer cada vez mais. Quanto mais você come, mais tem vontade de comer. O chocolate amargo é um bom truque para você suprir essa necessidade de doce sem ter essa hipercarga glicêmica. Então, chocolate 70% ou acima é uma boa opção quando você tiver com vontade de comer doce. A Juliane Lobo, que sempre participa com a gente, ela disse que amou a parte do chocolate. Legal, né? E a Jaqueline Nascimento disse que no chocolate ela está legal, mas que no cigarro vai mal. O cigarro é um problemão, né? O cigarro é um grande problema. Vamos dar o nosso boa noite para as pessoas que chegaram, né, aqui na live, que estão acompanhando a gente. A Maria Cristina Ortega, Tia Cristina me deu uma bronca. Falou, seguinte, na última live tinha muito termo técnico. Arruma isso aí, traduza pra gente. Obrigado, tia. As críticas construtivas são bem-vindas. Isso, Obrigado. a Evelise Ciolim também está participando com a gente. Muita gente, muito participante dizendo que quer ganhar o livro. Maravilha. Só lembrando que para ganhar o livro tem que escrever eu quero nos comentários e compartilhar o link da like. Isso. O link da like foi bom. O link da live. O link da like. Dar o like também que é bom, né? O Alessio, a Juliana estão assistindo, a Lilian Cristina, a Neuza Balduino, sempre. A Wilza Salve está sempre com a gente aqui assistindo também, o Fábio da Silva, que já falamos, a Ângela Bueno, o Everton. Ângela, querida, abraço, Ângela. Isso, a Isa, lá de Curitiba. Abraço, Isa. Minha coleguinha de infância. Isso, a Lu, que não perde uma live da gente legal. também, a Márcia Borrasca. Boa noite para você, viu, Márcia? Deixa eu ver quem mais aqui. Eu vi que, ó, a Ivone Costa, abraço, Ivair Consoli, a Kelinha lá de Najá, também Kelly. Assistindo, a Vanderleia, a Evaristo e o Lio, que eu já vi boa noite por aqui. E o Lio, meus amigos queridos. A Júnia Zac lá de Nova Esperança, abraço, o Douglas Valharini também. Douglas, abraço. O Everton e a Elisângela Garcia também com a gente. Eles são de Goiás, se eu não me engano. Tem algumas pessoas que a gente se engana um pouquinho. Pode escrever, só estou falando de tal lugar. E a Karina, que eu disse que era, né, de uma cidade, ela falou, não, é de Boa Vista, Roraima. Roraima, legal. A Jana Nunes, que sempre participa, também está por aqui. A Fernanda Falcão. Boa noite, Fernanda. A Maristere Scarpellini com a gente. Muito bem, João Costa. A João, craque João, hein? João lá de Paranapuema, o melhor camisa 10 que eu já vi jogar. Fantástico. O Júnior de Assis lá de Najá. A minha prima Carla Breda. A Carla, querida, abraço. E a minha maninha Viviane. Oi, Vi, também. Abraço, Viviane. A Cícera Romão, que não perde uma live. A Cícera é muito querida, eu sou fã da Cícera. Faz muito tempo que eu não vejo a Cícera, mas a Cícera, ela cuidou do pai e da mãe, cuidou com uma dignidade, com um carinho, assim, fantástico, Cícera. Eu espero que você esteja feliz, porque eu sei o quanto você sofreu cuidando dos seus pais e sempre com toda dedicação. Você é uma pessoa especial. Abraço. E você estava falando sobre vitamina D, a Daniele participou aqui com a gente, a Daniele Barzon, com um comentário. Ela disse que a vitamina D dela deu 28, porém o doutor disse que seria acima de 40, então ela está tomando. Daniela, é isso aí. Na verdade, esses níveis que a gente vê ali, nível de referência de laboratório, aquilo é recomendação diária, recomendação mínima diária. Aquilo ali se baseia em trabalhos bastante antigos, da década de 50, de 60, em que se observava o nível de vitamina para as pessoas que desenvolviam a doença. E quando a pessoa subia um pouquinho a vitamina, não desenvolvia a doença. Então, esse pouquinho que subia se colocava como nível de referência, que era um nível bom. Hoje a gente sabe que a necessidade para você fazer prevenção de múltiplas doenças e fazer uma modulação genética legal
são níveis de vitamina muito acima daquilo que é colocado como valores normais. E a vitamina D, isso é uma recomendação neurológica para prevenção de declínio cognitivo, é que se deixa a vitamina D acima de 40 sempre. O ideal é entre 50 e 80. Se você olhar 25, 26 e olhar naquele valor de referência do laboratório, está dentro do normal. Mas para o objetivo de prevenção, está muito baixo. E nós já temos algumas perguntas também. Pode fazer que depois. Pode fazer, depois nós vamos para a dislipidemia. Podemos ir para as perguntas. Então a Ivone Costa, ela está dizendo assim que o marido dela teve o Ezequiel há 18 anos. O Ezequiel, querido, me lembro dele. Faz muito tempo que ele não vai no consultório. Ele fez um acidente vascular cerebral hemorrágico. Pois é, e ela quer saber se esse AVC pode se repetir. Ele teve uma queda também faz 6 meses e deu um traumatismo. Então o Ezequiel ele fez um acidente vascular cerebral hemorrágico. Se eu não estiver enganado, foi por pico hipertensivo. E a partir dali ele começou a cuidar de todos os fatores de risco. Eu cuidei do Ezequiel, acho que por uns 10, 12 anos, não sei, foi muito tempo que eu cuidei. E depois ele ficou muito bem, não tem mais retornado no consultório. Mas o importante é que ele continue cuidando daqueles fatores de risco. Pressão tem que se manter boa, colesterol bom, glicemia boa, porque senão ele tem a chance de fazer outro sim. Mas eu conhecendo o Ezequiel, como eu conheço, eu acho que ele deve estar se cuidando direitinho, porque o susto foi muito grande, ele fez uma lesão muito grande, né? Uma lesão ali num local que ele fez que o índice de mortalidade é muito alto. Eu me lembro que ele me deu muito trabalho no hospital, no internamento, ele ficou muito mal, a gente quase perdeu o Ezequiel. E no final das contas ele saiu inteirão, saiu bem com problema motor, né? Ele perdeu parte de um lado, mas tocando a vida, com aquele sorrisão bonito, né? Ele seguiu. Então tem que continuar seguindo aquelas medidas preventivas para não ter outra isquemia. Então, voltando a falar de alimentação, né? Algumas pessoas ainda falando do chocolate, a Silvânia, a Cristina e a Cícera Romão, ela está perguntando, e o café? Pergunta boa, né, Cícera? Então, o café em pequena quantidade, ele é muito bom. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o problema de tomar café não é nem o café, mas aquele açúcar que você usa para adoçar. Uma colherzinha de açúcar de mesa, né, que é o açúcar refinado, o açúcar cristalizado, que você coloca no café e toma ali 3, 4 cafezinhos por dia, isso já dá uma sobrecarga calórica fantástica, né? Índice glicêmico elevado, aumento de insulina e aquela cascata toda de acúmulo de excesso de carboidrato como gordura, então aumento de barriga, né? Aumento de peso, o aumento de atividade inflamatória no organismo. Então, todos esses malefícios não tem nada a ver com o café, mas sim com o açúcar. Tá? Agora, se você toma um cafezinho puro, ou um café adoçado com estévia, por exemplo, que é uma boa opção de adoçante, você pode tomar uma quantidade boa até, de manhã, né? Talvez um pouquinho à tarde. Para algumas pessoas, a utilização do café depois de meio-dia acaba interferindo com a qualidade do sono. Então, por isso a gente preconiza utilizar o café ali de manhã e talvez no comecinho da tarde. Depois de 2, 3 da tarde, isso pode interferir com o seu sono da noite, tirando qualidade. Querido, e a gente tem a dica daquela pitadinha de canela, né? Isso a gente faz, é uma delícia. Ao invés de colocar açúcar ou mesmo adoçante, a gente coloca canela. Fica uma delícia. Olha, mais pessoas chegando. A tia Tereza está assistindo com a gente. A Fátima Messi também está por aqui. O Adenilson de Paula. A Jane M. Zanata, que está aprendendo a comer chocolate amargo. O José Garcia, lá de Najades, que está presente na sua palestra. E a Ellen Seulin, ela está fazendo uma pergunta. A Ellen é de Londrina. Ela quer saber qual é o valor referencial de uma boa pressão, de uma pressão boa, quando é baixa e alta. Essa pergunta é boa também. É assim, as orientações da Organização Mundial da Saúde, que já vem de muitos anos, é o seguinte: pressão até 14/9, ela é normal, tá? Acima disso, a gente começa a considerar a hipertensão. E aí a gente vai para hipertensão leve, moderada e grave, a depender do nível pressórico. Os cardiologistas não gostam muito dessa definição de hipertensão.
Os cardiologistas preferem pressões mais baixas. Alguns estudos mostram que a pressão ela tem que ser de 12/8 para baixo. Por que isso? Porque pressões mais elevadas que 12/8 já produzem uma certa sobrecarga cardíaca. Então, essa sobrecarga cardíaca pode resultar em aumento de volume de musculatura de ventrículo esquerdo, e isso facilita doenças coronarianas. Então, os cardiologistas preferem uma pressão mais baixa. A OMS coloca 14/9 como sendo o nível de referência bom, até 14/9, o nível de referência como normotenso. Acima disso seria hipertensão arterial. Olha, eu acabei de falar deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, da Fátima Messi, né? Dar uma boa noite para ela. Fátima, e ela tem uma informação aqui, ela acabou de correr 4,5 km. A Fátima, ela se cuida muito bem com a atividade física. Diz que foi intimada. A Fátima virou meio que uma atleta. Eu sei que ela anda correndo muito e é importante porque os pais dela têm problema de distúrbio cognitivo e ela precisa realmente se cuidar. E a atividade física é o principal cuidado. Então, a Fátima, além de ter que cuidar, né, agora da mãe, né, o pai faleceu recentemente, o seu João faleceu recentemente, agora tem que cuidar da mãe. Cuidava dos dois, agora está cuidando só da mãe, mas precisa se cuidar também. E eu acho que ela está começando a fazer isso. A Fátima é uma mulher muito inteligente, ela procura informações e ela realmente se cuida. Olha quem está assistindo aqui com a gente, a nossa querida Rose Sechinel. Oi, Rose! Nossa companheira de pedalada no sábado que vem, hein? O Cláudio já foi, agora a Rose vai com a gente sábado. Vamos levar a Rose junto, né? E o Everton e a Elisângela Garcia, que eu perguntei se eles eram de Goiás, na verdade são bem de mais perto, aqui de Apucarana. Ah, tá. A Ivanete de Souza lá de Najá assistindo. Abraço, e a Renata Zampar, Zampar, que é a prima, ela tá perguntando, e para cozinhar? Banha ou óleo? Renata, essa pergunta eu ouço quase todo dia no consultório também. Então, óleo vegetal, qualquer que seja ele, óleo de soja, de canola, de girassol, até mesmo azeite de oliva, quando a gente ferve o óleo, quando ele chega a altas temperaturas, ele libera uma substância ruim, que é a acroleína. Essa acroleína está associada a uma série de problemas, inclusive câncer. Tá? Então, se você for comparar o óleo vegetal fervido com a banha fervida, bom, a banha de porco é uma gordura saturada, é uma gordura também que não é legal, porque ela aumenta o nível de LDL, que é o colesterol que está relacionado à placa de ateroma, que é a plaquinha que vai fazer com o tempo uma obstrução arterial. Mas se for para você comparar os dois, eu diria que é melhor fazer com a banha de porco do que com o óleo, quando você pensa em fritura, tá certo? Não que eu recomende banha de porco, mas se for para uma comparação entre óleo vegetal e banha de porco, eu diria que melhor a banha de porco. Pois é, tem muita gente aqui fazendo pergunta, e as perguntas sobre pressão, elas têm aumentado bastante. O pessoal anda muito preocupado com isso, mas antes deixa eu mandar um beijo lá para minha mãe, que está assistindo. Dica, abraço! Dona Dica. E algumas perguntas ainda referente... Nossa, muita pergunta boa aqui, viu, meu amor? Mas vamos aqui pela Vanderlei Evaristo. Voltando a falar do café, ela quer saber se quem tem um zumbido é bom parar de tomar café. Então, o zumbido, a gente poderia fazer um aqui também de zumbido no futuro, né? O zumbido é o seguinte, o zumbido normalmente ele é por uma disfunção de oitavo par craniano, né? Que é aquele do equilíbrio e da audição. Então, quando alguém tem um zumbido e utiliza substâncias que excitam esse nervo, então pode ter uma piora. E aí tem uma listinha, aí café é ruim, bebida alcoólica é ruim, o cigarro é catastrófico, porque a nicotina é um grande agressor de nervo auditivo. Aí até o chocolate passa a ser ruim, porque o chocolate ele tem até o bromina, que é uma xantina, que é um estimulante, é uma substância que acaba excitando o nervo auditivo também. Então, nos momentos em que o zumbido está mais forte, tem que tirar essas coisas que são estimulantes do nervo auditivo, inclusive o café. Meu amor, eu sei que tem um monte de perguntas e você vai fazendo, tá? Mas eu vou dar uma continuidade, senão a gente não esgota o assunto. Mas olha só,
Então, a gente falou do controle da pressão. O outro fator de risco extremamente importante para se desenvolver o acidente vascular cerebral isquêmico, o derrame, então são as dislipidemias, e a parte do colesterol. Né? Primeiro, lembrando que 70% do colesterol o próprio fígado produz e 30% vem da dieta. Isso significa que a história familiar, ela pesa bastante, a genética ela pesa bastante, no sentido de que, às vezes, o problema não é a dieta, às vezes já é essa determinação de hiperprodução do fígado em relação a colesterol, a LDL, a triglicerídeo, certo? Eu tenho muitos pacientes que falam, puxa, mas eu sou magrinho, eu faço uma dieta boa, mas meu colesterol continua ruim. Porque geralmente tem uma propensão genética. Tá? Mesmo assim, essas pessoas precisam entender que, mesmo tendo uma propensão genética a ter colesterol elevado, se cuidar na dieta é de extrema importância. Tá? Porque se o indivíduo não cuida da dieta e ainda tem uma tendência genética a ter aumento de colesterol, a situação fica realmente muito complicada. Né? Um fator importante relacionado à dislipidemia, todo mundo sabe, é a obesidade. Né? Quando o índice de massa corporal é maior que 30, já é uma pessoa obesa, o risco de dislipidemia é muito maior. Né? E aí o nosso problema é o aumento do colesterol ruim, né? Que é o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Esse LDL é o colesterol ruim, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, é o colesterol bom. Enquanto o LDL ele vai grudando na parede da artéria e vai fazendo a placa de gordura, que no futuro pode entupir uma artéria, o HDL faz o mecanismo inverso, ele tira essa gordura da parede da artéria, por isso que quando vocês vão aos seus médicos e ele olha um lipidograma, ele sempre vai avaliar essas duas coisas. Bom, colesterol pode estar alto ou não, mas o que importa é o diferencial do colesterol. Porque às vezes você tem um colesterol total acima de 200, que pode ser considerado elevado, mas você vai olhar o diferencial, você vê que ele está alto às custas de HDL, que é o colesterol bom. Então, isso é ótimo. Então, mesmo o colesterol total estando elevado, não haveria risco, porque o HDL está alto, que é o colesterol bom. Né? E como é que a gente aumenta esse HDL, que é o colesterol bom? De novo, a tal da atividade física. Atividade física é fundamental. Né? O que aumenta o LDL e triglicerídeo, que são os ruins? Entre as gorduras saturadas, gorduras trans e açúcar. Gordura saturada é carne vermelha, carne processada, né, os embutidos. E as fontes de gorduras trans são margarinas, biscoitos, bolachas, salgadinhos. As coisas mais industrializadas normalmente têm gorduras trans. Então, essa gordura saturada, essa gordura trans, essas gorduras que vão aumentar o nível de LDL, de triglicerídeo, que são as gorduras maléficas que vão entupir as artérias, tá certo? E o que aumenta o HDL? Atividade física. Vamos ver o que mais que a gente pode pensar aqui. O azeite de oliva ele é interessante para aumentar o HDL. Sempre dá preferência para carne branca, principalmente o peixe. O frango também é legal, só que tem que tirar aquela pelinha, né? Porque aquela pele tem muita gordura, aquela gordura lá é saturada. Então essas são as formas da gente aumentar o HDL. Né? Aí tem o óleo de oliva é bom, o de canola é bom, e algumas coisas, alguns alimentos que podem aumentar também o HDL é o abacate, amêndoa e nozes de novo. Vocês vejam, né? A gente precisa desenvolver esse costume de diariamente comer um pouquinho de nozes. Interessante, né? Saboroso, dá uma energia legal, é uma gordura muito boa, é uma gordura insaturada e que só faz bem e que acaba aumentando o HDL. Mas o principal é a atividade física, isso é o fundamental, tá? E o peixe é muito interessante também. Bom, quem tem a disfunção de colesterol, a gente pede para fazer bastante atividade física,
comer verduras, legumes, as frutas de maneira geral também são legais, né? Carne branca, evitar a fritura, né? Fritura é sempre ruim. A gente precisa perder o hábito de ter que fritar tudo, né? Eu era assim também, a gente era assim. Mas a gente foi descobrindo outras formas, grelhando, né? Fazendo de outra forma que a gente não tivesse que ferver óleo. Porque quando você frita no óleo, a comida já fica pouco saudável. Ela fica mais saborosa, né? Isso a gente admite. Mas, infelizmente, ela fica pouco saudável e isso, né, vai trazer as consequências aí, inclusive nessa parte de colesterol. Tá certo? Então, o colesterol, eu acho que mais ou menos é isso. É tomar cuidado, principalmente se você tiver predisposição genética, e cuidar direitinho. É claro que essas são as medidas gerais, né? Quando isso não funciona, o que a gente faz? A gente põe remédio, né? A gente coloca as estatinas, né? Que muita gente aí toma, eu sei, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, são bons remédios para que a gente consiga fazer um controle do colesterol. Mas tem essas dicas gerais que são relativamente simples. Eu vi alguma coisa aqui, sardinha em lata, pode conseguir? Sardinha pode, a sardinha em lata... Denilson de Paula que perguntou. Abraço, Denilson. A sardinha em lata é um alimento saudável, veja bem, é um alimento barato, né? E é saudável. É um alimento rico em HDL, rico em gordura insaturada. Então, quando você pega aquele óleo que vem na sardinha, ele é um óleo de boa qualidade. Não é assim para o atum. O atum que o Milton gosta tanto... não é legal. O atum, como ele é um peixe que vive mais tempo, ele tem uma expectativa de vida mais longa, o atum com muita frequência ele está contaminado por mercúrio. Então, se você vai comer um peixinho em lata, a sardinha é uma boa opção. Então, o nosso segundo fator de risco, a gente falou então, que é o controle do colesterol. Aí, antes de ir para o terceiro fator de risco, que é o diabetes, a Érica vai fazer mais umas perguntas que vocês mandaram aí. Então, nós temos bastante perguntas, mas a Silvana Cristina pediu para eu fazer a pergunta, mas eu não estou encontrando a pergunta dela. Então, eu gostaria até... faça de novo. Exato, queria que ela fizesse novamente a pergunta, porque eu tentei recuperar, mas não consegui. Abraço, já que você está falando sobre a sardinha enlatada, a Juliane Lobo quer saber sobre os ovos. Qual é a quantidade diária ideal? Pô, que pergunta, hein? Essa pergunta é difícil de responder. É assim, é que eu já disse isso na live anterior, né? Até água em excesso é ruim, né? O ovo em excesso é ruim. O ovo é um ótimo alimento, tá? O ovo cozido, ele é fantástico, né? Ele é um alimento muito rico em proteína, ele é um alimento muito rico em colesterol bom, ele é um alimento de pouca caloria, né, de índice glicêmico baixo, então o ovo ele é fantástico. A quantidade, bom, depende, né? E você precisa ver o quanto ele faz parte da sua alimentação, né? Porque o problema pode não ser o ovo que você consome, mas o que está junto do ovo, né? Quando você vai comer um ovo cozido, geralmente você associa com outros alimentos que podem ser hipercalóricos. E eu diria que não tem um número exato. Eu já vi algumas coisas assim em revistas assim mais leigas, né? Quantos ovos você pode comer com segurança? Aí uma falava 3 ovos, outra 5, outro 1, outro nenhum. Na verdade, eu acho que isso tem que ser muito individualizado, né? Vai depender muito do nível de colesterol do indivíduo, qual o perfil de colesterol que a gente quer, né, para aquele indivíduo, para aquele paciente. E aí é montada uma dieta e a gente enquadra o ovo nessa dieta. Mas eu não teria uma resposta de quantos ovos é o saudável. Eu posso dizer que o ovo cozido é um alimento bastante saudável para a gente consumir diariamente. Olha, você já até comentou sobre isso, mas a Jaqueline Nascimento, ela quer saber sobre a gordura abdominal, se isso interfere no cérebro. Sim, Jaqueline, interfere de várias formas, né? A gordura abdominal, então, como a gente viu hoje, ela está associada à hipertensão arterial, associada à alteração de colesterol. E a gordura abdominal, por ela produzir muita atividade inflamatória, ela acaba fazendo o jogo da destruição de neurônio por inflamação, né? Na live sobre Alzheimer a gente comentou sobre isso,
que a principal fonte de destruição de neurônio é justamente a atividade inflamatória. Então, quem tem gordura abdominal elevada tem destruição de neurônio, né? Então, tem a regrinha básica daquele trabalho que eu já comentei na outra live da Neurology, em que eles acharam uma correlação inversa, volume abdominal, volume cerebral. Ou seja, quanto maior a barriga, menor ficava o volume cerebral. Então, aumento de volume abdominal é algo catastrófico. Está relacionado a uma série de doenças. Olha, a Silvânia Cristina, que eu havia dito sobre a pergunta que eu não consegui recuperar, na verdade é um comentário que eu até falei aqui. Ela disse que não pode comer chocolate. A Silvânia Será não pode mesmo. que a Silvânia, então, ela está querendo uma outra opção? Ou então ela está suplicando? A Silvânia, nossa, ela sofreu muito no internamento, com vertigem posicional paroxística benigna. Que difícil, Tinha um Silvânia? componentezinho de labirintite e eu não deixo a Silvânia comer chocolate, tomar café. Tirei ela das atividades físicas em que ela tinha que pular e mexer muito a cabeça, porque o sofrimento foi grande, né, Silvânia? Eu acho que já tem alguns anos, isso deve fazer uns 3, 4 anos. Ela está muito bem, está ótima, está se cuidando, mas tem que continuar alerta, então, né, Silvânia, vigilante. nada de chocolate, Chocolate infelizmente. para você não é legal, não, Silvânia. Olha, e nós temos ainda algumas perguntas sobre pressão. Pode fazer. Então eu vou fazer as duas perguntas que eu tenho aqui sobre pressão, aí você aproveita e já palestra a respeito, né? Ó, a primeira é da Daniele Barzon, ela quer saber qual é a pressão ideal para o idoso. E a Silvânia Santos, que é lá de Telêmaco, Borba, Silvânia, abraço. isso, ela tá dizendo assim, ó, que a pressão dela é 9/7, é baixa. Só que ela não sente nada de anormal e ela gostaria de saber se é porque ela toma clonazepam ou nigriptilina. A mitriptilina, né? Então, é o seguinte, vamos começar a responder a última, que é mais simples de responder. Pressão baixa, a pressão quando ela é mais para o nível baixo, ela normalmente tem uma relação com o aumento de expectativa de vida. As pessoas com hipotensão, normalmente elas têm uma vida maior. Por quê? Porque não sobrecarrega o coração, né? O coração consegue mandar sangue, bombear sangue para as artérias da periferia sem fazer muito esforço. Então, o coração vai ficando mais preservado. Então, se você tem uma pressão de 9/7 e não tem sintoma, perfeito, maravilha, não tem que tentar aumentar essa pressão, porque você não tem sintoma nenhum. Se tivesse sintoma, a gente ia tentar controlar os sintomas sem aumentar essa pressão, porque a pressão nesse nível é excelente, é muito bom. Quanto ao clonazepam que você toma, que é um benzodiazepínico, ele tende a relaxar, realmente. Ele faz um relaxamento muscular, ele deixa mais calmo e, indiretamente, ele acaba baixando um pouquinho a pressão. A amitriptilina também. Esses dois remédios que você usa, eles podem baixar um pouco a pressão, mas não mexa em nada, porque esse nível de pressão e sem sintoma, isso faz de você uma mulher mais saudável. Isso é ótimo. A outra pergunta de quem foi mesmo? A outra pergunta é da, deixa eu ver, Daniele Barzon, Daniele, falando sobre a pressão. Então, Daniele, a dos sua idosos. pergunta é muito mais difícil, porque a hipertensão no idoso, ela é diferente, né? Então, a gente precisa avaliar caso a caso. Então, se é um paciente que tem ali algum grau de alteração vascular cerebral, uma aterosclerose cerebral, placas de gordura nas artérias cerebrais, ele precisa de uma pressão um pouquinho maior para manter o fluxo de sangue, né? A pressão arterial média, ela precisa ser um pouco maior para vencer essa resistência à chegada do sangue no cérebro. Então, um idoso que tem lá uma pressão, digamos lá, 15/9, e eu resolvo baixar, eu quero 12/8. Bom, em muitos casos eu não vou conseguir, porque quando eu coloco a pressão nesse nível mais baixo, o que acontece? A pressão arterial média diminui e o sangue não consegue chegar lá no cérebro, porque tem um aumento de resistência. Então, no idoso, a gente avalia individualmente. Tá? Tem muitos idosos que eu tento deixar a pressão sempre 12/8 ou até abaixo disso. Mas se é um paciente que tem aterosclerose cerebral, tem problema de resistência vascular cerebral,
Então, para ele, talvez o nível de pressão possa ser um pouquinho mais alto do que aquilo que a gente considera normal. E ainda de pressão, a Márcia Burrasca, ela quer saber se quem faz o uso de remédio de pressão, quando a pressão está baixa, precisa continuar tomando o remédio. Pô, mesmo mas assim. que pergunta dura também, né? Aí depende. Porque assim, a gente usa o antihipertensivo para manter a pressão boa. Eu tenho muitos pacientes que chegam lá e a pressão tá boa, ele tá tomando antihipertensivo e fala, doutor, eu vou parar, minha pressão tá boa. Mas, puxa vida, tá tomando o remédio para manter a pressão boa. Isso é ótimo. Né? Então tem que avaliar. No seu caso, por exemplo, se você era hipertensa no momento em que você estava estressada, sedentária e acima do peso, é introduzido um antihipertensivo. Aí você começa a se cuidar, você deixa de ser sedentária, você perde peso, diminui o seu estresse. De repente, você nem precisa mais do remédio. Entende? Eu estou te dando esse exemplo para você ver como é complexo. Vai depender. Tem que avaliar o momento em que você começou a usar o remédio e como você está agora. Se você conseguiu eliminar alguns fatores de risco por mudanças de hábito de vida, de repente consegue diminuir. Né? Importante que a diminuição ela deve ser feita pelo médico que introduziu o remédio, nunca fazer isso por conta própria. Porque retirada de antihipertensivo tem que ser feito sempre de forma calculada. É só o médico que vai saber fazer isso. Porque uma retirada errada pode causar o efeito rebote. O efeito rebote é um pico hipertensivo. E nesse pico hipertensivo podem aparecer vários problemas, como por exemplo uma isquemia cerebral, uma hemorragia cerebral. Então, se for mexer, é uma discussão que precisa ter com o seu médico e aí ele vai avaliar. Isso é avaliado caso a caso. Meu amor, eu acho que eu preciso ir para o diabetes aqui, senão não vai dar tempo. Na verdade, nós já estamos a 51 minutos. Né, Então tá, gente. Então nós já falamos de 2 fatores de risco, a hipertensão arterial e a dislipidemia, que é o distúrbio de colesterol e triglicerídeo, como fatores de risco importantes para o AVC. O terceiro fator de risco importante é o diabetes. Né? O diabetes que também tem relação com genética, mas não é só genética, tem muito a ver com os erros que a gente comete ao longo da vida. E o diabetes, ele aumenta muito a chance do AVC, tá certo? Então, o que a gente faz como medidas gerais, sem falar aqui de remédio? Tem que diminuir os carboidratos de índice glicêmico elevado, né? Normalmente, a sacarose, que é o açúcar de mesa, que é terrível, né? A amilopectina A, que é o carboidrato do trigo, que tem um índice glicêmico bem elevado. Então, o trigo ele pode contribuir para o aumento da glicemia. Tá? A gente nem está falando do glúten, hein? A gente está falando só da amilopectina A, que é o carboidrato presente no trigo. Você tem que lembrar que quando você come esses carboidratos de absorção rápida, mesmo que você não tenha anemia, o que acontece? Você faz um aumento de insulina, né? O seu pâncreas precisa produzir bastante insulina para colocar aquela glicose dentro da célula. E aí, como vai aumentando muito a insulina, as células vão ficando resistentes à insulina. E aí o pâncreas precisa produzir ainda mais insulina, e a célula fica ainda mais resistente, e aí começa a sobrar açúcar fora da célula. E aí o que o organismo faz para se defender? O fígado transforma esse açúcar em quê? Em gordura. Então, por isso que o alimento de índice glicêmico elevado, ele está relacionado ao diabetes, mas ele está relacionado a muitas outras coisas. Porque ele vai aumentar o nível de gordura no organismo, de gordura ruim, de LDL, aquela ali proteína que entope as artérias, né? Então, tirar a sacarose, tirar a amilopectina A, né? Então, o açúcar de mesa, o açúcar refinado, o açúcar mascavo não é legal, né? O próprio demerara tem índice glicêmico elevado. Então, tem que tirar esse tipo de açúcar, né? Em termos de adoçante, a gente gosta muito da estévia, que não tem índice glicêmico praticamente, e ainda ajuda no controle da glicemia. A estévia ela é quase que um medicamento também. Além de adoçar, ela é quase que um medicamento. Então, tirar esses carboidratos, se você é diabético, mas se você não é, tira também. Porque desde já, mesmo você sendo uma pessoa saudável,
Se você come esses carboidratos de índice glicêmico alto, come o doce, o que você está fazendo? Está sobrecarregando o seu pâncreas. E, consequentemente, uma hora ele vai falhar, uma hora ele não vai dar conta, e aí vem a possibilidade do diabetes, né? O indivíduo diabético, a gente faz de tudo para ele manter o peso normal, porque quanto maior o peso, mais difícil fica para controlar a glicemia. Não fumar, porque quando você tem diabetes associado ao cigarro, aumenta muito o risco de fazer AVC, aumenta muito mesmo. E, de novo, o nosso anjo maior, atividade física. A atividade física faz com que as células diminuam a resistência à insulina. Então, isso vai diminuir essa sobrecarga pancreática, né? Então, a atividade física ajuda a diminuir o nível de glicemia e dar uma paz para o seu pâncreas. Atividade física é fantástico, tá? Bom, diabetes é um fator de risco. Então, nós já falamos da hipertensão, dislipidemia, diabetes. Outro fator de risco importante, lá vamos nós, o sedentarismo. O indivíduo sedentário, ele aumenta muito o seu risco de AVC, porque o sedentário aumenta muito esses outros fatores de risco que eu falei. Então, o indivíduo sedentário ele tem mais chance de ser hipertenso, de ter sobrepeso, aumenta mais a chance de ter dislipidemia, que são os distúrbios de colesterol e triglicerídeo, né? E a atividade física tem uma ação inversa, né? A atividade física ela acaba reduzindo a resistência à insulina, como a gente já falou, melhora os níveis de colesterol, como a gente já falou, diminui o peso. É interessante que a atividade física regular moderada, ela reduz em até 30% o risco de AVC. Olha só, gente, isso é fundamental. Eu já tinha dito isso para vocês lá no começo da live. Se você não fizer nada disso que eu falei, e só começar a fazer atividade física, você já reduz em 30% a chance de ter derrame cerebral. Isso é fantástico, né? Nenhum remédio tem esse poder todo. Então, não praticar atividade física é o maior erro que o indivíduo pode cometer na vida em termos de prevenção, em termos de benefício à saúde, tá? E aí eu vou falar de outro fator de risco rapidinho, depois nós vamos responder as perguntas. Tabagismo, cigarro, terrível, tá? Eu publiquei um caso em que o indivíduo tinha os fatores de risco. Um paciente muito querido, ele era hipertenso, ele tinha dislipidemia, jovem ainda, e ele fumava. Ele era sedentário, e aí eu peguei firme com esse paciente, porque como ele era muito jovem, né, ele precisava mudar aquele futuro. Então ele teve uma isquemia transitória, teve um determinado nível, ele teve lá uma perda de força no braço, recuperou rapidinho, a gente foi investigar, tinha os fatores de risco. Então vamos tirar esses fatores de risco, tá? A gente conseguiu controlar a pressão dele, ele passou a fazer atividade física regularmente, ele perdeu peso. Só que ele continuou fumando. Passaram alguns anos, eu não me lembro exatamente, foram 2 ou 3 anos, ele teve uma isquemia catastrófica. Ele arrebentou, ele entupiu a artéria cerebral média bem no tronco da artéria, fez uma lesão enorme. Esse paciente hoje ele está acamado, ele não fala, ele perdeu toda a força do lado direito. E o fator de risco que sobrou foi só o cigarro. Então, esse paciente ele acabou fazendo uma lesão isquêmica horrenda, catastrófica, pelo tabagismo. Então, assim como a atividade física sozinho já te protege contra a isquemia, o cigarro sozinho já aumenta de forma fantástica o risco de você desenvolver um acidente vascular cerebral isquêmico. Portanto, parar de fumar é agora, né? Não tem que fazer planos, é parar já, porque a atividade física tem que ser feita, cigarro tem que ser parado. Esses são os conselhos principais da live. E por último, um fator de risco importante é o estresse, né? O estresse eu não vou falar muito aqui, porque nós fizemos uma live a respeito disso, né? Basicamente, a gente sabe que o estresse crônico, o estresse prolongado, a dificuldade de adaptação às dificuldades da vida produz muito cortisol de forma contínua, também faz picos de adrenalina, noradrenalina. E o que acontece? Você faz pico hipertensivo,
e numa dessas você pode fazer uma hemorragia cerebral, pode fazer uma isquemia cerebral, tá? Então, só recapitulando os fatores de risco, então, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tabagismo, estresse. Faltou um? Não, eu falei todos. São todos esses. Então, é isso que a gente tem que fazer. Cuidar desses fatores de risco e, dessa forma, a gente vai reduzir muito a chance de ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Olha só quem está com a gente aqui na live, o Padre João Dias, Ô, lá de Colniza, Mato Grosso. Lá de Mato Grosso. Abraço, Padre João, muito Exatamente. querido. Nosso amigo Cláudio entrou por aqui e mandou boa noite para nós. Nosso aqui. companheiro de pedalada. Isso. O Boris Makovic. Boris, de meu Seu amigo e Casal, Boris. estamos aqui, eu e a Mames. Maravilha, abraço, Boris. Ele e a Micheline, abração. Isso. Olha, tem algumas perguntas. Estão lá na Bahia, viu? Ah, é? Eles são lá da Bahia. Muito bom. Deixa eu ver aqui, como você estava falando da questão do diabetes, né? A Ellen Seulin, ela tem uma pergunta assim, mais referente ao diabetes, né? Do que ao AVC em si. Ó. Uma vez tendo diabetes aumentada e quando tratada volta ao normal com medicamentos, ou a pessoa será sempre diabética? No caso, a diabetes do tipo 2. Então, a diabetes do tipo 2 depende. Tá? Às vezes o paciente está ganhando peso, ele está estressado, ele come errado, a glicemia vem acima de 125, a gente fecha isso como um quadro de diabetes mellitus e começa a tratar, às vezes com medicamento, às vezes dá uma chance para mudança de hábito de vida. Na grande maioria das vezes vai ficar assim, tomando um remédio, e vai controlar bem essa glicemia. Mas em alguns casos tem reversibilidade. Às vezes o obeso perde peso, ele reduz o nível de carboidrato que ele consome, ele passa a fazer atividade física, de repente essa glicemia volta ao normal, a gente consegue tirar o remédio e ele segue a vida sem diabetes. Então são duas possibilidades, na verdade 3, né? Uma é você ter o diabetes, fazer a mudança de hábito de vida e usar uma dose baixa de remédio, que é o mais comum. Outra é você ter o diagnóstico, tomar todos os cuidados, glicemia cai, você não precisa de remédio e segue sem diabetes. E a terceira possibilidade, que a gente vê com certa frequência, é o pior dos cenários, né? O indivíduo tem obesidade, sedentarismo, glicemia elevada. E aí você fala, tem que mudar isso e toma esse remédio. Aí o indivíduo só toma o remédio, ele não muda os hábitos de vida, essa glicemia vai subindo, você precisa ficar modificando os medicamentos, né? E aí em casos mais avançados tem que começar a usar insulina. Então, na verdade, o paciente determina qual vai ser o seu futuro. Se ele estiver disposto a mudar os hábitos de vida, ele pode até se livrar desse diabetes. Mas o interessante é que essas mudanças de hábito de vida a gente tem que implementar antes de surgir o diabetes. Eu tenho uma glicemia boa, meu pai é diabético. Poxa, minha glicemia é boa, mas mesmo assim eu não fico sobrecarregando meu pâncreas, não fico comendo doce. Eu faço atividade física, eu cuido do meu peso. Eu não vou esperar eu desenvolver uma glicemia elevada para começar a me cuidar. E eu também. E a Érica também. Então, o principal, eu acho que essa é a medicina do futuro. Né? O Milton está aqui, que vai ser médico. Eu acho que o Milton ele já vai ter uma visão muito diferente das coisas. A medicina do futuro é não deixar o paciente ficar doente. Então, as medidas preventivas, elas precisam ser enfatizadas. Esse negócio só de medicina reativa, cá entre nós, é um saco. Tá? O médico fica ali no consultório esperando chegar o paciente doente para tratar, isso é ruim. Eu faço muito isso, eu sou um bom médico reativo, eu trato as patologias, essa é a minha formação, mas eu me empenho muito nessa parte preventiva. Eu fico muito mais satisfeito de fazer uma prevenção legal e ver meus pacientes envelhecendo com qualidade de vida, infelizmente eu já tenho muitos assim, do que pegar um paciente doente e curá-lo. As duas coisas me trazem alegria, mas a parte da prevenção sempre me atrai mais e eu acho que a medicina do futuro é essa.
Meu amor, olha, nós já passamos de uma Mas hora vamos, de vamos live. perguntando, tem Isso bastante que eu ia gente. perguntar para você, vamos se a lá. gente pode continuar. Vamos seguir, porque né? tem bastante pergunta boa, né? Vamos responder. Tem a pergunta aqui da tia Cristina, eu vou deixar ela por último, tá? E porque se você não responder a pergunta da tia Cristina, ela vai vir aqui puxar sua orelha. Tá bom, tia, eu vou responder. Com certeza. Mas algumas pessoas estão participando e tem a pergunta sobre o zumbido, que eu acho que seria até interessante mesmo a gente ter, né? Esse assunto como tema de uma live. Meu amor, eu tomei toda a minha água e tô pegando a sua, tá? Tudo bem, é nossa. Na verdade, você tomou Ah, não, tá certo. Achei que você tivesse tomado a minha e deixado a sua. O zumbido, bem, eu tenho muitos pacientes com zumbido. O zumbido, o especialista em zumbido é o Foi a Neuza otorrino. Balduino, tá? Que perguntou, que falou sobre então, o Neuza, zumbido. o zumbido é quem entende realmente de zumbido, quem trata com qualidade é o otorrinolaringologista. Às vezes eu acabo tratando o zumbido porque ele está associado a alguma patologia neurológica. Mas quando a queixa exclusiva é zumbido, eu já passo pro otorrinolaringologista. Olha, é uma pergunta sobre medicamento, mas aí eu vou fazer. Pode fazer. Né? A Ivanete, lá de Najala, quer saber se o MIND, o escitalopram, pode causar anemia. Não, nenhum dos dois. Né? Não. Bom, aí nós temos aqui uma situação. O É Laércio que o MIND, na verdade, é o escitalopram, tá? É o nome comercial. O MIND é um dos nomes comerciais, mas escitalopram, esse tipo de efeito colateral, não tem. O Laércio, na verdade, ele fez uma pergunta Laércio, que é quase uma Laércio. consulta, né? Mas vamos lá, porque a gente está aqui para isso, né, Laércio? Ele disse o seguinte, mais uma vez a pressão, né? A pressão dele é 13/8, medicado. Ele toma losartana, 50, toma Nibloc de 5 miligramas. Um de cada por dia, geralmente depois do almoço. Quando ele se deita, ele diz que no sofá por alguns minutos, ele sente uma sensação de tontura por alguns segundos, mas isso só acontece depois do almoço. Durante a noite ou de manhã tá sempre normal. Bom, a sua pressão aí 13/8, né? Esse é o nível. Então é uma pressão que tá boa, né? Você está tomando seus 2 antihipertensivos, a losartana e o Nibloc, tem funcionado bem. Quem toma antihipertensivo, às vezes tem um probleminha de hipotensão ortostática, que a gente chama, é uma queda de pressão postural. Então, por exemplo, quando você está deitado e levanta um pouquinho rápido, pode dar um mal-estar, pode dar uma tontura, tá? Aí poderia até dizer que é por causa do antihipertensivo, mas aí é só tomar o cuidado de, na hora de levantar, primeiro sentar, esperar uns 15, 20 segundos para depois levantar e seguir. Então, provavelmente o seu mal-estar é a hora que você vai mudar de posição, eu imagino. Então, aí a gente poderia dizer que é um efeito colateral leve dos antihipertensivos. Tá? Essa resposta eu estou te dando assim a esmo, né? Na verdade, isso não é o correto. O correto é você passar pelo médico, aí você vai ter sua pressão mensurada com você deitado, depois com você sentado, aí vai ver se vai ter diferença dessa pressão, vai ver se a diferença dessa pressão de deitado para sentado é suficiente para interferir no fluxo sanguíneo cerebral, e aí é feito o ajuste de acordo com esse exame físico. Então, isso que eu estou falando para você é uma conversa só de amigo, tá? Porque para a gente saber exatamente o que está acontecendo, precisaria de um exame físico mais adequado e talvez exames complementares. Olha, muita gente participando para agradecer os seus cuidados, né? Para dizer Obrigado. O quanto você tem ajudado. A Poliane Ferreira diz que está sem dor de cabeça, graças aos seus cuidados. A Sônia Frederico está participando aqui com a gente, dando boa noite. Sônia, querida. Benedita Arruda, Nilza Antonelli, a Margarete Malafaia. A Nilza que te deu aquela máscara linda, né? Verdade, muito obrigada, viu? A Nilza é fantástica. É a máscara que eu mais uso até agora, né? Nesse momento, muito boa mesmo. Calça muito bem no rosto da gente, né? A Margarete Malafaia, ela tá... que ganhou um livro, né, na semana passada. Lá de Minas Gerais, Belo Horizonte. Abraço, ela tá falando que a live está ótima, né? Ela tá agradecendo as explicações, as informações, as orientações e mandando um abraço carinhoso pra gente, outro pra você. Obrigada pela sua participação sempre.
O José Uana, que também participa. Uana, meu amigo, craque Uana, seleção. Joga muita bola, Uana, hein? Sendo o Uana um professor de educação física, isso, ele está dizendo que o melhor remédio para qualquer doença é o quê? Atividade física. É isso física, mesmo. tá certo. É Fábio aí, Lopes. perfeito. Participando com a gente, a Tia Nalva também Tia tá Nalva, por aqui. Abraço. A Tia Nalva, ela tá perguntando sobre o ômega 3 e o magnésio, né? Se são itens importantes para evitar o AVC. Só, ótimo. O ômega 3, ele é muito interessante, né? O ômega 3, a gente faz uma suplementação, é lógico que a dose é individualizada. Cada pessoa a gente acaba escolhendo uma dose. Mas o ômega 3 ele é interessante por vários motivos, né? Um deles é aumentar o nível de HDL, que é a parte boa do colesterol. Mas não é só isso, né? O ômega 3 ele é importante para a regeneração de neurônio, né? O tipo de gordura insaturada do ômega 3, ele faz parte da composição da estrutura dos neurônios. Então, o ômega 3 para o cérebro é muito bom. Né? Aí os psiquiatras utilizam como coadjuvante no tratamento da depressão. O ômega 3, dependendo da dose, ele funciona como um antihipertensivo. O ômega 3 realmente é muito bom. Eu gosto muito de ômega 3, eu tenho os meus pacientes, uma boa parte usa. Eu sou fã do ômega 3, principalmente a longo prazo. O efeito do ômega 3 não é de um momento para o outro. Na verdade, você tem que usar por muito tempo e aí os benefícios vão aparecendo. Em relação ao magnésio, tem ali um excesso, né, principalmente na imprensa leiga, falando da importância do magnésio. O magnésio tem sua importância sim, mas eu particularmente prefiro sempre fazer a mensuração do magnésio no sangue para ver se tem deficiência para a gente fazer a reposição. Né? Tem algumas teorias que falam, não, mas o magnésio, o problema é dentro da célula, às vezes está diminuído dentro da célula, e você medindo no sangue, no plasma, você pode não pegar essa alteração. Mas eu prefiro só fazer a reposição quando aparece alguma deficiência, porque o magnésio, se ele tiver em níveis normais e você fizer uma reposição, você não vai auxiliar em nada e ainda pode atrapalhar o organismo. Mas em muitos casos, sim, a gente passa o magnésio para os pacientes, sim. O Domingos Alain, abraço, Domingos. Está participando, ele está parabenizando você pelo seu altruísmo. Obrigado. E ele tem uma dica para as próximas lives. Ele pediu para você falar sobre neuropatia periférica, doença de Parkinson. Sim, tudo é interessante. A gente vai aceitando as sugestões. A gente tem uma lista, né? Primeiro a gente está falando das patologias mais comuns, assim, que a gente pode dar mais orientações em relação à prevenção. Mas no futuro a gente vai falar de muita coisa. Nós vamos fazer depois, eu acho que umas 2 ou 3 lives seguidas a respeito de sono. Eu acho que essa é uma informação que as pessoas precisam começar a ter. As pessoas precisam começar a entender qual a importância do sono na saúde. Precisam entender como distúrbios de sono estão associados a muitas doenças graves. E como um sono de boa qualidade melhora muito a qualidade de vida e a expectativa de vida. Então, as próximas lives nós vamos falar sobre distúrbio de sono. Eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Mais pessoas participando, aqui o João Dias mandando abraços. João. Patrícia Santos dizendo que a live está excelente. Obrigado. A Rosarita Hollets também participando. Um abraço, Rosarita. A Jane Zanata, né? Dando parabéns e agradecendo. A Lilian Cristina. Esse pessoal aqui está sempre com a gente, sempre, né? É muito gostoso ter vocês aqui sempre na nossa live. Sim. Ela está dizendo assim, ó, a Lilian, nossa, que live maravilhosa, mas claro que isso impossível, parabéns. Muito obrigado. A Márcia Faíri Moreira, excelentes esclarecimentos. Sim. A Isa Marçal lá de Curitiba e o João Gobi também está assistindo. De Curitiba, meus amigos, o chão. Ó, Dr. Delmo Giandon, pediatra maravilhoso, uma honra tê-lo assistindo, viu? Abraço, Dr. Delmo. É isso aí. E a Isa está dizendo assim que está amando as lives, os conselhos e as orientações são maravilhosas. Ela diz que está tentando escapar de um histórico escolar, né? Mãe e irmão mais novo safenados, né? O que ainda não faço, ela diz que vai tentar fazer. É isso aí, porque esses fatores de risco que a gente está falando, né, para AVC,
são os mesmos fatores de risco para obstrução coronariana, para infarto agudo do miocárdio. Porque, na verdade, o AVC, que a gente está tentando falar de prevenção aqui, é entupimento arterial de artérias cerebrais. Mas esses mesmos trombos que fazem entupimento na artéria cerebral podem fazer na artéria coronariana e produzir um infarto. Então, todos esses fatores de risco do AVC são fatores de risco para o infarto também. Parece que eu vi que o Dr. Célio está assistindo, grande cardiologista, excelente cardiologista. Meu amigo querido, de longa data. Abraço, Célio. E muita gente por aqui também, ó, a Daniele Barzon falando sobre o zumbido também, mas só comentando que ela tem, já fez exames, essa já é a terceira vez que aparece. O zumbido é uma coisa muito comum, né? E infelizmente a maior parte dos casos de zumbido não tem um tratamento efetivo, as pessoas precisam se adaptar. Em alguns casos tem tratamento, mas em alguns não. E aí a maior parte não tem. E fica aquele zumbido residual e as pessoas precisam se adaptar. A Maristela Scarpellini também agradecendo. E o Adenilson de Paula está perguntando sobre o vinagre de maçã, se realmente é bom, como dizem, para combater o colesterol. São aquelas receitinhas. Mas eu acho que o vinagre ele é sempre interessante, né? O ácido acético. Eu não vi nenhum estudo assim, tá? Mas eu diria que pode ajudar, né? O limão, ele é interessante, né? O limão é interessante, principalmente a gente utilizar antes das refeições, um copo d'água com limão, por favor, sem açúcar, tá? Porque senão estraga tudo. Não é uma limonada, Não é uma limonada, mas a água com meio limão antes do almoço, da janta, melhora muito a capacidade de digestão. Você modifica o pH do estômago, você facilita a digestão e você facilita a absorção de vitaminas, oligoelementos e sais minerais. O vinagre eu não vi nenhum estudo, mas como ele também vai mexer no pH do estômago, pode ser que seja bom. O limão eu posso dizer para você que tem vários estudos que mostram o benefício. A Rita Isatubo participando, dando as palminhas aqui para a live, o Delmo Jadon. Doutor Delmo, é o nosso pediatra. Ele era o pediatra do Miltinha. Pois é, agora já tá um rapagão aqui, né? Deixa eu ver quem mais, ó. O pessoal tá gostando sobre a live do sono. Sim, né? vai ser que legal. Você vai fazer, né? Que nós vamos fazer na próxima semana. Acho que na próxima semana já, A próxima já vai ser sobre sono. E só lembrando mais uma vez sobre o livro, que tem muita gente ainda aí escrevendo, eu quero ganhar o livro. Olha só, são esses dois aqui, primeira edição, segunda edição, esse aqui pela editora Quártica do Rio de Janeiro. Meu primeiro livro é Visão Geral de um Médico, Aspectos Fisiológicos, Filosóficos e Históricos. É um livro meio de revolta, assim, sabe? De término de curso de medicina, tentando discutir as mudanças, né? Que não existe verdade absoluta. Na verdade, as verdades elas vão mudando. O tempo vai passando. O que é verdade hoje não vai ser amanhã. Não tem verdade absoluta. Que a regra da vida é sempre a transitoriedade. As coisas estão sempre se modificando e eu vou tentando explicar isso de forma histórica, filosófica, porque as correntes filosóficas predominantes elas foram mudando, obviamente, ao longo da história humana, e a visão biológica também foi mudando ao longo da história humana. Então, não existe uma verdade absoluta, as coisas estão em constante transformação em qualquer âmbito da vida. Então, eu discuto isso nesse livro, tá? Ele é interessante. É um livro que não é tão vendido quanto os outros 5 que eu tenho. Não, quanto os outros 4. Eu tenho 5 livros publicados. Esse é o que menos vende. Mas porque ele é um pouquinho mais difícil de entender e ele é um pouquinho mais denso assim no discurso. Mas tem quem goste. Eu sou uma pessoa bastante suspeita para falar. Eu gosto de todos os seus livros. Mas esse livro eu gosto bastante. Legal. Bom, e o pessoal aqui ainda continua. E para ganhar o livro, tem que escrever eu quero nos comentários, mas principalmente compartilhar o link, né, da nossa live. Ó, a Jana Nones
parabenizando a live. O João Obrigado. Afonso aqui com a gente também. Obrigado, João Afonso, que está retransmitindo pelos Cornetas de Arapongas. Muito obrigado, viu, João? A Maria Zalete de Carvalho abraço, também, Maria Zalete. parabenizando e falando sobre a questão da live, do sono. Também está gostando. Maravilha. A Maria Aparecida Ribeiro Fante. Minha paciente, a dona Cida, minha paciente há muito tempo, muito querida também. A Patrícia Nicastro aqui com a gente. Abraço, Patrícia, que ganhou o livro a última vez. Isso mesmo. E as pessoas, sempre aqui, aquelas pessoas que estão, né, cativamente em todas as nossas lives, isso é muito legal. Então, muito obrigada pela participação de todos aqui. Luiz Mocini, meu amigo querido. Abraço, Silvia Luiz. Paris, também abraço. com a gente. Então, então hoje a gente passou 20 minutos do programado e eu mantive porque, né, as perguntas mas continuaram. ainda tem a pergunta da tia Maria Cristina. Opa, da tia Cristina, deixa eu responder. Qual que é a pergunta da tia Cristina? Olha, ela disse que emagreceu, parabéns, né? Mas ela ainda está acima do peso, só que o endócrino pediu um determinado peso para ela, que está acima daquela tabela que tem na internet. Ela quer saber qual que orientação ela segue, a do endócrino ou da tabela que está lá na internet? Eu acho que do endócrino, porque, na verdade, perder peso é uma maravilha. Quando você vai perdendo peso, a sua saúde vai melhorando gradativamente. Né? Não precisa, de forma saudável e de forma constante. Mais importante do que ficar atingindo meta é você ir perdendo lentamente, de forma constante, de forma sustentada, com mudanças de hábitos de vida que você vai poder manter, tá? Que você vai poder manter a vida inteira. E aí você vai perdendo de pouquinho, né? Pode não chegar naquele nível de perfeição, mas isso, na maioria das vezes, não é necessário. Então, eu diria para você que o principal é seguir o que o seu endócrino está pedindo. A tia Cristina perdeu peso, mas a tia Cristina ela é muito inteligente, ela sabe das coisas, e ela eliminou trigo, eliminou açúcar, eliminou gorduras trans, fazendo atividade física, ela mudou a saúde radicalmente. Né? Atitude de gente inteligente. Né? As pessoas inteligentes são aquelas que têm a informação e colocam em prática, né? Porque não adianta você ter um monte de informação e não colocar em prática. Então, eu diria que inteligência é você colocar em prática as informações boas que você adquiriu ao longo da vida. Conhecimento fazendo com que você melhore sua qualidade de vida com as atitudes certas. Vamos agradecer, né, meu amor, as pessoas que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, o pessoal de Inajá, que está sempre participando. Sim. Ali da região, Paranacite, eu vi aqui Cruzeiro do Sul, vi a Mieco por aqui também. Que legal, Às vezes eu não posso interrompê-lo, né, no meio da sua palestra, do seu raciocínio, mas eu estou vendo que as pessoas estão entrando e sempre com a gente aqui nas lives. Então, muito obrigada. Gente, muito obrigado. Agradecendo de novo a Érica, né, que conduz aqui. Muito obrigado, meu amor. Perfeito. O Miltinho, futuro médico, é o cara que vai me substituir no futuro. O Caio, que já deve estar dormindo. E agradecer a cada um de vocês, tá? Vocês são realmente muito importantes, vocês conseguem fazer a live funcionar com esse monte de pergunta interessante. Então, próxima segunda, às 19 horas, estaremos aqui novamente para falarmos a respeito, então, de distúrbios do sono. Nós faremos pelo menos 2 lives, pelo menos, né? Uma sobre o que é o sono, quais são as fases do sono, o que é o sonho, né? Por que é o sonho, o que isso significa, obviamente de forma fisiológica, tá? Não vou dar dicas para jogar no bicho, mas de forma fisiológica. E vou comentar ali rapidamente sobre os distúrbios de sono, que são muitos, né? Insônia, apneia obstrutiva do sono, narcolepsia, movimento periódico de perna, alterações comportamentais do sono REM, tem várias. E aí, provavelmente a gente vai fazer uma outra só sobre insônia e as medidas para o combate à insônia, sem falar em remédio. E eu acho que vale a pena a gente fazer uma sobre a apneia obstrutiva do sono. Apneia obstrutiva do sono, inclusive, é um fator de risco importante para AVC, para hipertensão arterial, para arritmia cardíaca. Muita gente tem e não sabe. Então, a gente vai falar sobre os sintomas e
provavelmente a gente vai ajudar bastante gente, tá certo? Então, boa noite para todos vocês e até a próxima segunda. Abraço.